Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. A minha entrevistada de hoje será a Jaxele Gouveia, que falou ainda há pouco, trouxe uma dica interessante para vocês. A Jaxele é especialista em RH, que são recursos humanos, e desenvolvimento humano. E o tema da nossa entrevista é Como Planejar 2022. Jaxele, deixa eu começar te desejando um feliz ano novo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde, Divino Ronaldo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, participando desse programa, que eu sou encantada e apaixonada pelo agro. Obrigada pelas felicitações. Eu desejo a você também, a todos que estão nos ouvindo, um excelente 2022, cheio de muita paz, saúde, muitas realizações. Bom, eu estou começando o ano já de uma forma muito especial. Ontem eu tive o N Fernandes aqui, hoje vocês. São pessoas da casa, são pessoas do programa, que fazem parte dessa família morada no campo. Então, é bacana isso porque dá uma liberdade para a gente de falar sobre os assuntos. E você tem um conhecimento dessa área de recursos humanos, um conhecimento nessa lida com as pessoas, que é muito bacana. E eu acho que essa é uma grande deficiência do ser humano. E eu já estou com o meu caderninho aqui, né, para anotar as suas dicas, lógico, para a gente começar esse ano muito bem. Bom, quando a gente fala de começar o ano, eu acho que tem duas coisas aí que a gente tem que entender. Primeiro é o ano calendário, né, que começa em 1º de janeiro. E segundo é o ano safra, que não começa agora, ele já começou, ele está em andamento. Eu gostaria que você falasse um pouco desse novo ciclo, né, safra, que nós estamos nele, que é a safra 21-22. Ótimo, é isso mesmo, Divino. Quando a gente está no agro, né, a gente fica o tempo todo pula para o ano calendário, pula para o ano safra. Então, tem, né, contadores que vão apresentar os resultados em ano calendário, o produtor rural também olha de forma gerencial o ano safra, e é muito importante a gente navegar entre esses dois quadrantes para a gente justamente não falhar no nosso planejamento. Então, nós estamos agora, de fato, encerrando, né, estamos aí começando a nossa colheita, daqui a pouco intensifica muito mais as nossas atividades, e a gente não pode deixar já de começar a pensar no nosso próximo ciclo, na nossa próxima safra, e também deixar de pensar no nosso ano calendário, porque tem muitas atividades, né, a parte fiscal, a parte contábil, que funciona ano calendário, né, então a gente subdivide aí o nosso pensar em dois momentos, mas de fato a gente não pode, agro é assim, né, a gente não pode esperar concluir tudo para a gente começar a pensar e planejar, ainda mais se falando em um cenário que não para, em um cenário de grandes movimentações, um cenário econômico, financeiro também, que faz com que mexa muito, né, dentro do nosso planejamento aí no agro. Tem muita gente que leva a vida igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Assim, o brasileiro, ele não tem aquele hábito, assim, de planejamento. Parece que isso é uma coisa que muitas pessoas têm até uma resistência. Qual é a importância do planejamento no início de um novo ano? Perfeito. Eu sempre digo o seguinte, né, eu falo isso para autoconhecimento, eu falo isso para planejamento, e se nós não sabemos onde nós queremos chegar, o que vai acontecer é que a gente vai chegar em qualquer lugar. E o problema é que o fato não é chegar em qualquer lugar, o fato é o que isso vai nos ocasionar, porque isso vai gerar uma insatisfação, uma tristeza, uma ansiedade. Então, saber onde queremos chegar
é fundamental para o início de qualquer planejamento, para o início de qualquer ciclo, para o início de qualquer atividade, né, seja ela agrícola, seja pecuária. Então, eu acho que o principal, Divino, que eu falo assim é, saiba onde você quer chegar, você empresário, você produtor rural, você empresa, né, porque aí não é só o produtor rural, é o negócio dele, né, que cada vez mais isso está entrando muito, assim, na cabeça dos produtores, né, na forma de gestão, que é, de fato, entender todo esse ciclo como um negócio. Então, primeira coisa, bem grandão, assim, saiba onde você quer chegar. Nessa safra, daqui 3 safras, né, eu acho que isso que é um período bem bacana, assim, para começar essas reflexões. Então, de fato, não podemos ir aí na vibe da música, não. Esses últimos 2 anos que passaram foram 2 anos muito difíceis, né? De pandemia. Parece que deu uma bagunçada na cabeça, né, das pessoas. Você acha que agora em 2022 vai ficar mais fácil de colocar em prática aquilo que se planejou? Olha, Divino Ronaldo, quando a gente fala nesses últimos anos, né, a gente fala de pandemia, mas a gente tem que inserir essa análise, né, externa, análise do mercado, análise da nossa região. Claro que a pandemia trouxe um monte de situações indesejáveis que eu acho que mexeu bastante com a cabeça das pessoas, como eu penso, o que eu quero, enquanto colaborador, né, as pessoas estão muito mais suscetíveis a mudar de trabalho, mas tem um ponto muito interessante, que nós vivemos no agro, estamos num dos estados do Brasil mais promissores, né, com a alta produtividade, e em paralelo à pandemia, o agro não para de crescer. O agro cresce todo momento, tem novos entrantes, tem produtores iniciantes, né, várias pessoas que não eram produtores que estão começando o negócio, sucessores dentro das empresas familiares que têm mais tempo, e onde eu quero chegar é que eu considero, particularmente, que as coisas não vão ficar mais tranquilas. Sim, em relação à nossa saúde, né, em relação a diminuir as nossas preocupações em relação à saúde física, porém, eu até digo que a gente vai ter um caos de mão de obra. Então, as coisas em relação a pessoas, né, por isso da importância, excelente você trazer esse tema logo, assim, no segundo programa do ano, porque é muito importante que os empresários, produtores rurais comecem de fato a fazer um planejamento, né? Porque em relação a pessoas vai ficar mais delicado, em virtude da concorrência, em virtude dessa dificuldade de ir lá no mercado de buscar mão de obra. Então, eu acho que não vai tranquilizar, não, em relação ao nosso dia a dia dentro dos negócios. Tem alguma coisa que você falou no final do último bloco, Jaxele, que me deixou assim, com a pulga atrás da orelha. Você falou da dificuldade que a gente vai ter com mão de obra. O Brasil já é um caos em relação à mão de obra, já não tem a mão de obra qualificada. A gente vive essa dificuldade aqui em Rio Verde, tanto na cidade quanto na zona rural, há décadas. Você acha que pode piorar ainda mais? Eu, infelizmente, acredito que sim, Divino Ronaldo. Nossa cidade está crescendo muito. Plataforma multimodal veio para impulsionar mais ainda o crescimento. Então, agora, né, o pecuarista, o produtor rural, ele concorre com as indústrias, porque tem grandes né, indústrias que também têm um negócio rural. Então, acontece muito. Para você ter uma ideia, a gente trabalha, né, a gente faz processos seletivos para os nossos clientes, e acontece assim, não é raro de acontecer, a gente está entrevistando uma pessoa e ela está participando de outros 6 processos seletivos, de outros 4, no mesmo momento. Então, está muito aquecido, muito aquecido. Então, nós temos empresas relacionadas ao agro de máquinas agrícolas, então o produtor às vezes precisa de um mecânico, ele está concorrendo não é só com as propriedades rurais, mas com as empresas também. Então, e isso, né, então assim, um ponto é o crescimento.
Ou seja, né, eu tenho sim uma demanda de profissionais, mas a oferta é muito maior. Então eu acabo competindo e me preocupa muito o fato de que, às vezes, o produtor rural acaba oferecendo um salário, né, para um operador ou para um profissional muito acima do mercado para reter. E isso também me traz uma certa preocupação, né? O que nós estamos fazendo com o mercado? Daqui a pouco, a gente fica brigando por preço, né? Brigando por valor, a gente sobe, eleva muito essa mão de obra, e como que isso vai refletir lá na frente para o próprio produtor, né? Então, isso é um fato. E como você falou da pandemia no bloco anterior, as pessoas hoje estão muito mais sensíveis em que, Jaque? Em buscar um conforto. Então, às vezes, a pessoa está num trabalho que tem uma ótima remuneração, os benefícios são muito atrativos, mas o líder dela não falou de uma forma adequada. Ela entende que foi grosseiro, ou ela entende que ela não está participando ativamente do negócio. Olha a sensibilidade em lidar com pessoas. E por isso, a pessoa vai para o mercado olhar outras oportunidades, que às vezes nem é por remuneração. Ela não vai porque a remuneração do outro é maior. Então está muito sensível esses fatores. Além da concorrência desse crescimento, a gente também está enfrentando essas situações que as pessoas estão se movimentando. Eu acho que a pandemia trouxe muitas essas reflexões, muito isso, né, de olhar para dentro, vamos ser felizes, a gente não sabe do dia de amanhã e tal. Então as pessoas começaram assim a buscar por um bem-estar. Então eu acho que assim, já vai uma dica aí que não é só fazer o planejamento, a gente tem que desenvolver a nossa liderança. A gente fala muito com o produtor rural, né, com o proprietário ali, e muitas vezes eu saio encantada com as histórias de superação, história de vida, o que o produtor fez para chegar onde ele está, e ele tem sim uma alma assim humana, ele leva humanização e tudo, mas ele não toca todo o negócio, ele tem líderes, e às vezes o líder não consegue representar da mesma forma, com a mesma essência. Então, a gente vê isso muito na prática, né, as pessoas acabam assim, se eu lidasse com fulano, estava tudo bem, mas lidar com fulano já não está tudo bem. Então, é muito sensível, né? Acho que o grande desafio hoje, claro, a gente tem um monte de desafio no agro, os preços das commodities, enfim, dos nossos insumos, mas pessoas também é muito delicado, né? Mas não é impossível, a gente só precisa de olhar para isso, a gente precisa de colocar o assunto pessoas, assim como a gente coloca o assunto capital financeiro, assim como a gente coloca trocar o trator, trocar a colheitadeira, né? Acho que o assunto pessoas tem que estar na mesa, assim como todos os demais assuntos comerciais e etc. Bom, mas se o financeiro não é o mais importante, não é o mais impactante, como que o produtor rural tem que agir? O que ele tem que fazer para conseguir segurar essa mão de obra? Eu sei que você já deu até umas dicas aí, mas eu acho que a gente pode até aprofundar um pouquinho mais nisso. Segurar essa mão de obra sem correr o risco dele ir embora e deixar ele na mão no momento que precisa, né? E ter que buscar outra pessoa ali. Quer dizer, ele tá pagando bem. O que tá faltando? É justamente o tato, né? Eu ouço muito dos empresários, dos produtores rurais, eles falam assim, Jaque, mas isso é muito mimimi, né? É assim mesmo que tem que tratar e tal. Gente, sim, é assim. Vamos só entender que nós somos pessoas que a cada momento nós estamos mais sensíveis. Eu estou falando de um cenário que o Brasil é hoje o país mais ansioso do mundo. Síndromes tipo burnout, depressão, crescem a todo dia. As clínicas psiquiátricas estão lotadas. Os terapeutas, psicólogos estão cheios. Então, significa que as pessoas estão sensíveis e que nós temos que ter cada vez mais tato para lidar com as pessoas. Então, é um cuidado de como eu vou falar, né? Não é o que, é o como. A gente pode pôr meta, a gente pode pôr pressão, a gente pode cobrar para o resultado, tá tudo bem. A gente só tem que saber o como nós vamos levar isso. E aí, eu acho que
vai em encontro também do outro lado, que não é só essa cobrança, né? Como eu vou retribuir para o meu colaborador? E aí, sempre, eu não estou falando de remuneração, também é importante, a gente tem que estar dentro do mercado, mas não é só isso, né? Como que eu vou recompensar? Será que eu estou, pelo menos, chamando o meu colaborador pelo nome? Eu conheço a história daquela pessoa que está ali comigo, eu agradeço, eu falo por favor. São coisas tão simples, parece, quando a gente fala, mas que na prática não é simples. Na prática, a gente acaba vivendo num piloto automático e a gente não percebe o quanto isso influencia no nosso resultado. Então, da mesma forma que a gente entra em propriedades que tem essa sensibilidade, que tem essa dificuldade, a gente entra em outra que os colaboradores deles, os operadores, estão lá há 10, 15 anos, e que se você fazer uma pesquisa de satisfação, não tem ninguém querendo sair do negócio. Aí você vai entender, peraí, mas como que é aqui? Né? Por que aqui está diferente do cenário e tal? E aí você vai perceber essas atitudes, o dia a dia, o carinho, uma valorização diferenciada, um encontro né, com a pessoa, com o colaborador, uma conversa. Então, são esses detalhes, né? Eu acho que se a gente entender que nós estamos lidando com um ser humano, assim como a família nossa é um ser humano, os nossos filhos, então eu acho que se a gente tiver um cuidado, fazer as coisas com mais amor, eu acho que isso já é, assim, mais do que meio caminho andado, né, para a gente conseguir, de fato, reter essa mão de obra que está tão, assim, delicada e escassa no mercado, né, a gente não tem muito, na verdade, a gente não tem muito, não, nós não temos profissionais prontos no mercado. A gente tem profissionais que estão trabalhando em outros negócios e que estão se locomovendo de um negócio para o outro. Não tem um operador de máquina top, um operador de pulverizador de aplicação disponível ali no mercado, né? Não é essa a nossa realidade. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Gente, começar o ano sem planejar é a mesma coisa de colocar o carro na estrada sem saber para onde você vai. Imagina o seguinte, eu quero chegar em Goiânia, mas eu não vou colocar no GPS, eu não sei para onde fica, então eu vou pegar qualquer estrada e eu acho que eu vou chegar em Goiânia. Não é assim que funciona. Em outras palavras, a Jaxele já mostrou isso para a gente, né? Que você tem que saber exatamente para onde você quer ir e planejar, entender o caminho. Jaxele, o que é um planejamento estratégico? Ótimo. Então, Divino, você acha que falou muito bem, citando o exemplo aí da viagem do carro, né? E nada mais né? O planejar é a gente pensar em quais são as ações de hoje, do nosso presente, que vão refletir no nosso amanhã, no nosso futuro, né? E a gente caminhar. Então, quando a gente pensa em estratégia, eu penso assim, bom, eu tô aqui, eu tenho que chegar lá, e às vezes eu vou ter que fazer, não vai em linha, a gente não vai em linha reta. Então, quais são as curvas, né? Quais são os desvios? O que eu terei que fazer para eu chegar lá? Então, antes da gente até pensar muito, né, em planejamento estratégico, eu acho que esse nome por si só, né? Planejar é tranquilo, o produtor entende e tal. Agora, quando a gente fala planejamento estratégico, ele já dá meio que um passinho assim, fica preocupado de que isso não é coisa de empresa grande, isso não é necessário, isso vai me levar a burocracias, né? A muito trabalho burocrático de trás de uma mesa e tal, não é o meu jeito. E não é, né? A gente não precisa de fazer um planejamento estratégico totalmente estruturado, uma análise SWOT e tal, não. Eu sou muito prática, muito objetiva, eu penso sempre que tem que ser o que dá resultado. Então, não tem problema se a gente pegar um pedaço de pão, não tem problema se a gente escrever na nossa agenda, né, num caderno. O que a gente precisa é de exercitar algo que vem até antes do planejamento estratégico, que é o pensamento estratégico. É o nosso pensar. E a gente falou, né, no bloco anterior de piloto automático, e a gente vive muito no piloto automático. Desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente fica no piloto automático. Então, como a gente pensa em estratégia? Como que desenvolve esse pensar estratégico? Um exercício muito simples, que é tão difícil, mas que para pensar. Como assim, Jaque? Sim.
Reserva um momento na sua agenda para você pensar, É o tal, é o tal parar do, é para o tal do pensar. ócio. A gente precisa de ter um momento do Isso, ócio. Só precisa, que sabe? você Tem um já pastor. observou o tanto que as pessoas têm pavor de ócio? Ah, se eu tirar 1 hora do meu dia, ou meia hora, sei lá, para não fazer nada. Não é que ele não está fazendo nada, ele está fazendo, mas dá a impressão que Uhum, não está fazendo uhum, nada. Parece que eu não estou exatamente. sendo produtivo e isso é horrível. Não é horrível, né? Uhum. Uhum. E a gente aprende tanto esse piloto automático que às vezes eu faço um exercício de ficar assim 1 hora. Eu tô me propondo, eu vou fazer isso ainda, que é ficar 8 horas, um dia inteiro, sem internet, sem telefone, no ócio. Eu quero experimentar isso. Aham. Mas a gente não consegue ficar 15 minutos, a gente fica, dá o tal da ansiedade, né? Nossa, eu tenho que fazer isso, o cérebro. Então, assim, o pensar estratégico, parar para pensar, é justamente exercitar o nosso cérebro a olhar para dentro. E aí, olhar para dentro de nós, mas olhar para dentro, não só olhar para dentro do nosso negócio. Tem um exercício muito bacana que eu já fiz muito na minha prática e sugiro que todos façam. Faça você também, Divino, no seu negócio também. Visita o seu negócio como um cliente, como alguém externo. Uhum. Coloca outra roupa e chega, assim, estaciona do outro lado, para lá o produtor rural no lugar que ele não está acostumado a parar e desce. Desce a pé e começa a visitar o seu negócio com um olhar de fora. Eu te garanto que você vai ver um monte de coisa que você não via, porque a gente já desce no piloto automático. A gente vai perceber situações e a gente começa a olhar de forma consultiva, de forma a atentar mesmo para os detalhes que precisam ser trabalhados. Então, para a gente pensar na estratégia desse ciclo e tudo, o convite é parar para pensar. E aí a gente tem que pensar em planejar, né? O planejamento em si é planejar as nossas contratações, quanto que a gente vai plantar, então o que vai ser necessário para isso? E tem um ponto muito importante, que quando a gente está falando de pessoas e está falando de planejamento desse ciclo, pessoas não vêm em primeiro lugar. Primeiro lugar, a gente tem que ter a nossa estratégia principal. Então, eu vou ampliar a área, eu planto 2.000 hectares, vou passar para 4.000 hectares. Então, essa estratégia, ela tem que vir antes, né? Para depois a gente começar a pensar sobre bloco de pessoas, né? Assim como é importante também a gente separar um tempo para pensar em cada bloco. Mas aí sim a gente começa a planejar qual o momento que eu vou contratar. É importante a gente pensar em desligar esses que estão aí hoje com vocês, finalizando a safra, que vão fazer a colheita agora. É importante pensar em como desligar de forma humanizada, porque se você gostou do trabalho dele, ele vai querer voltar no próximo período com você. O que que É você chama importante. de desligar de forma humanizada? Às vezes a gente fica muito preocupado com a contratação e quando a gente vai desligar, a gente manda um zap, liga para a pessoa, olha, terminou tal. Eu ouvi uma Isso história, eu acontece ouvi uma muito. história esses dias, até aquele economista, o Samidana, ele estava contando essa Uhum, história de um CEO de uma empresa nos Estados Unidos. Essa empresa era até uma startup e tal, cresceu muito, que ele mandou um convite para 900 colaboradores deles, da empresa dele, tem muito mais, tem milhares, mandou para 900 para uma reunião no Zoom. E aí fez a uhum. reunião com as 900 pessoas e começou a reunião assim: se você está aqui nessa reunião, você foi convidado a estar aqui, saiba que você está demitido. Então, ele não foi nada humano, né? Cheguei até a arrupiar aqui. Demitiu 900 pessoas pelo Zoom. Olha isso, olha o tamanho dessa empresa para você ver o que a gente encontra, né? Então, assim, é esses cuidados. Então, como desligar de forma humanizada, agradecendo, encontrando a pessoa, porque, né, se a gente fala em grandes centros, multinacionais, um cara está num país, outro está em outro, mas, gente, a gente está no mesmo local. A gente está a 40 quilômetros, a 100, 200. A gente não tem isso, essa situação de nunca encontrar a pessoa. Uhum. Então, agradeça, pega na mão, olha no olho, reconheça pelo trabalho, elogie, né, a pessoa, daqui a pouco ela não está ali, então o que custa, né, ter palavras doces, agradecimento, enfim, é esse cuidado, né, de explicar, a gente fez um contrato temporário, então estamos encerrando,
O que você achou de trabalhar comigo? Aproveita para colher um feedback da pessoa, o que você deixa de sugestão para a gente melhorar para a próxima safra. Então, esse contato mesmo, isso já vai estar sendo, com certeza, de forma humanizada. Desligar de forma humanizada, talvez não seja o caso, porque é contrato temporário, mas já parou para pensar que tem gente que esquece de ver a data do aniversário, que desliga no dia do aniversário, que desliga na data que às vezes aconteceu uma catástrofe na vida da pessoa. Então, é ter esse cuidado, ter alguém, você pensar, né, que é uma pessoa e se colocar no lugar dele. Então, eu acho que esse é o desligar de forma humanizada. Jaxele. Então, Nós chegamos ao final, Sim. Acabou. É tão bom, é tão bom que passa tão rápido. Passou. Eu falo que quando a prosa é boa, o tempo voa e a gente nem vê, mas foi maravilhoso, você trouxe dicas incríveis. Que bom que eu vou ter você comigo às terças-feiras ao longo desse ano, trazendo essas dicas que eu acho que nos faz crescer tanto. Muito obrigado pelo trabalho que você realiza, muito obrigado pela parceria com o nosso programa, com o nosso público, acima de tudo, a parceria com o nosso público. E um ano novo maravilhoso para você e para sua família. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, muito obrigada pela parceria, um feliz ano novo também para você, para a família, para todo mundo que está nos ouvindo aí. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.